trago mais um oráculo, né, para trazer aí uma mensagem para vocês. E o oráculo escolhido hoje foi o Tarô Zen de Osho. Então, como toda quarta-feira, né, eu trago aqui uma mensagem aí do universo para vocês. Então, na sequência agora, vocês escolhem a cartinha que mais se conectar com vocês, o cristal que mais se conectar com vocês, para receber aí uma mensagem, para trazer aí alguma contribuição para vocês, né, nesse momento, nesse dia ou para essa semana, certo? Então, até daqui a pouco. Se você escolheu a carta 1 é o Mestre. E o cristal é o olho de tigre. É uma pedra que atrai proteção, auxilia aí na meditação, aumenta a autoestima, né? Então, vamos a essa mensagem aqui do oráculo. O mestre. Além da mente, existe uma percepção intrínseca que não vem de fora e não é uma ideia. Nenhuma experiência científica até hoje conseguiu localizar um centro no cérebro que corresponda a essa percepção. Todo o trabalho da meditação se resume em nos tornar conscientes de tudo que é mente e em romper a identificação entre nós e ela. Essa separação é a maior revolução que pode acontecer ao ser humano. Assim você conseguirá fazer e vivenciar apenas aquilo que o torna mais alegre, que o preenche, que lhe dá contentamento, que transforma sua existência em obra de arte e em beleza. Mas isso só é possível se o Senhor dentro de você estiver desperto. No momento ele dorme, e a mente, a serva, desempenha o papel do Senhor. Ora, essa serva não é sequer sua serva. Foi criada pelo mundo exterior, obedece ao mundo exterior e às suas leis. Quando se torna uma chama, a percepção consome inteiramente a escravidão que a mente engendrou. Não há bênção mais preciosa que a liberdade, que o domínio do próprio destino. Interessante que essa carta fala de meditação, né? E o olho do tigre também é um cristal que auxilia na meditação. Então aí tem um comentário a respeito desta carta do mestre. O mestre Zen, nesta carta, domesticou a energia do fogo e é capaz de utilizá-la para fins criativos em vez de usá-la para destruição. Ele nos convida a reconhecer e a participar com ele da compreensão que é própria dos que estabeleceram seu domínio sobre os fogos da paixão sem reprimi-los, mas também sem permitir que eles se tornem destrutivos e desequilibrados. Ele é tão integrado que já não há qualquer diferença entre quem ele é por dentro e quem ele é no mundo exterior. Essa dádiva da compreensão e integração ele oferece a todos aqueles que o procuram, a dádiva da luz criativa que flui no centro de seu ser. O Rei do Fogo nos diz que qualquer coisa a que nos proponhamos agora, com o entendimento que vem da maturidade, trará enriquecimento à nossa vida e à vida de outras pessoas. É tempo de expressar-se utilizando quaisquer habilidades que você tenha, o que quer que você tenha aprendido com a sua própria experiência de vida. Então essa carta basicamente ela fala, né, de você ser o mestre do seu próprio destino, né, de você ser o seu mestre, porque às vezes a gente permite que as coisas externas, a gente às vezes dá mais atenção às coisas externas do que às nossas necessidades internas, né? A nossa voz interior, que deveria ser o nosso mestre, né? Então, quando ele fala que esse mestre, né, está dormindo, de uma certa forma ele está falando até do nosso eu superior, né? Que às vezes a gente, que está aí adormecido,
às vezes a gente nem conhece as nossas verdadeiras capacidades e o nosso verdadeiro potencial, porque a gente está tão aí distraído com as coisas externas que a gente não consegue ouvir o nosso próprio coração, a nossa própria voz e assumir o controle da nossa vida, né? Sem deixar o mundo externo interferir tanto. Né? Então, essa carta pede justamente, né, uma interiorização, um mergulho em si próprio, para trazer ali a sua ampliar a sua consciência para as coisas que realmente importam. E quando você amplia essa consciência, quando você traz mais se envolve mais com as coisas que realmente são importantes e necessárias, isso te traz uma maturidade emocional e, consequentemente, acaba melhorando toda a sua relação com todas as pessoas ao seu redor, certo? Então é isso. Vamos para a próxima. Se você escolheu a carta 2 é o Criador. Nossa, é uma carta aí de bastante energia, né? E o cristal, a pedra, né? O cristal, ele é uma pedra que auxilia muito é uma pedra que tem potencial, né? Poderes curativos, auxilia no reequilíbrio, né? E harmonização dos chakras, dá uma clareza aí para solucionar para quando você está aí com situações difíceis a serem resolvidas, né? Então auxilia. E é uma pedra de limpeza também de ambientes. Então vamos lá, a mensagem da carta. O Criador. Existem dois tipos de criadores no mundo. Um deles trabalha com objetos. Um poeta, um pintor, trabalham com objetos e criam coisas. O outro tipo de criador, o místico, cria a si mesmo. Ele não trabalha com objetos, trabalha com o subjetivo, trabalha em si mesmo, no seu próprio ser. Este é o verdadeiro criador, o verdadeiro poeta, porque transforma a si mesmo numa obra-prima. Você leva uma obra-prima escondida dentro de si, mas você mesmo está obstruindo o caminho. Dê um passo para o lado e a obra de mestre será revelada. Cada um de nós é uma obra-prima, porque Deus nunca gera coisa alguma menor do que isso. Cada qual carrega escondida essa obra de arte por muitas vidas, sem saber quem é, e tentando apenas superficialmente tornar-se alguém. Abandone a ideia de vir a ser alguém, porque você já é uma obra-prima. Você não pode ser aperfeiçoado, você tem apenas de se aproximar dela, de conhecê-la, de percebê-la. Deus criou você com suas próprias mãos. Você não pode ser aperfeiçoado. E o comentário sobre essa carta é: a rainha do fogo é tão rica, tão régia, que pode permitir-se dar presentes. Nem lhe ocorre a ideia de fazer um inventário do que tem ou de deixar alguma coisa de lado para o futuro. Ela distribui os seus tesouros sem restrições, recebendo a todos sem distinção, para que participem da abundância, da fertilidade e da luz que a envolve. Quando você tira esta carta, isso sugere que você também se encontra em uma situação que lhe dá a oportunidade de compartilhar o seu amor, a sua alegria e o seu riso. Ao compartilhá-los, você descobrirá que se sente ainda mais pleno. Não há necessidade de ir a parte alguma, nem de fazer nenhum esforço extraordinário. Você descobre que é capaz de desfrutar a sensualidade sem possessividade ou apego, e que pode dar origem a uma criança ou a um novo projeto, com a mesma sensação de criatividade plena. Tudo à sua volta parece agora estar se integrando. Desfrute isso, firme-se nisso e permita que a abundância que está em você e ao seu redor transborde. Então, nesta carta, ela também fala justamente dessa questão do potencial que a gente já carrega, né? Ela até linka um pouquinho com a anterior, e que a gente tem que trabalhar nisso. Muitas vezes a gente fica se comparando, né, querendo conquistar, almeja coisas que a gente compara com os outros, com conquistas alheias, e acaba deixando de perceber
quanto nós temos de valioso já, né? Quanto o nosso potencial. Porque a gente está também olhando para fora, deixando de olhar para dentro. E muitas vezes as pessoas falam, eu não sei no que eu quero contribuir, eu quero fazer alguma coisa, né? E eu não sei qual é o meu talento, com o que eu posso contribuir. E às vezes ela nem percebe que ela é uma pessoa que, nos ambientes em que ela está, ela leva uma energia positiva, ela melhora os ambientes, ela traz alegria, ou ela é aquela pessoa que as pessoas se sentem à vontade para pedir conselhos, para se abrir, né? Tem facilidade para falar com essa pessoa, sente aquela confiança. Então, a gente tem muitos dons que às vezes a gente não percebe e que a gente não dá valor, porque a gente está olhando, achando que as coisas têm que ser grandiosas, a gente está olhando para tudo que é muito, que tem muita visibilidade, né? E deixa de olhar para os talentos que a gente já possui, né? Nós somos seres divinos, temos a centelha divina, então, como ele diz aqui, nós somos criaturas perfeitas de Deus e a gente tem o potencial de criar o que a gente quiser na nossa vida, né? E o que é importante e necessário para nós. Às vezes a gente está preocupado em criar coisas que a gente está se espelhando em outros e aquilo não é algo que vá fazer sentido para a nossa vida. Então, olhar para dentro e valorizar tudo que a gente tem e usar esse nosso potencial para criar as coisas que fazem sentido para nós e que vão nos tornar plenos e trazer aí uma energia positiva em todos os ambientes onde a gente estiver, certo? Então, é isso. Se você escolheu a carta 3, é a carta da harmonia. E o cristal é a cianita azul. Essa é conhecida, né, como a espada de São Miguel, né? É uma pedra ligada à energia de São Miguel. Então é um cristal que traz muita proteção, né? Ele está relacionado também ao chakra laríngeo, né? Até a questão da comunicação. É um cristal que auxilia também na meditação, na harmonização, e é uma pedra, além de ser de proteção, ela absorve as energias negativas, né? Então vamos à mensagem da carta. Harmonia. Ouça o seu coração e haja de acordo com ele, qualquer que seja o risco. Uma condição de simplicidade absoluta, custando nada menos do que tudo. Ser simples é difícil, porque custa tudo o que você tem. É preciso perder tudo para ser simples. Por isso é que as pessoas optaram por ser complicadas e se esqueceram de como ser simples. No entanto, apenas um coração simples pulsa de mãos dadas com Deus. Só um coração simples canta com Deus, em profunda harmonia. Para chegar a tal ponto, você terá que encontrar o seu próprio coração, o seu próprio pulsar, o seu próprio ritmo. E o comentário desta carta. A figura desta carta está completamente relaxada e à vontade na água, deixando a correnteza levá-la aonde queira. É alguém que dominou a arte de ser passivo e receptivo sem sentir-se enfadado ou sonolento. Apenas está disponível ao rio da vida, sem ter nunca um pensamento do tipo: eu não gosto disto aqui e eu prefiro ir em outra direção. A cada momento na vida temos a opção de entrar na correnteza e boiar ou de tentar nadar rio acima. Quando esta carta aparece em uma leitura, é uma indicação de que agora você está preparado para flutuar, confiante em que a vida o apoiará no seu relaxamento e irá levá-lo exatamente aonde ela quer que você vá. Deixe que esse sentimento de confiança e relaxamento cresça cada vez mais. Tudo está acontecendo exatamente como deveria. Então, né, esta carta traz aí, né, uma mensagem de confiança de que as coisas estão acontecendo como deveriam ser, né? Às vezes a gente complica demais as coisas
e acaba não aproveitando aí as oportunidades que surgem e que aparecem, né? A gente quer sempre coisas, acha que tudo é mais difícil e acaba não olhando para o lado simples da vida. Hoje acho que muita gente está voltando para esse simples, está deixando um pouco de lado tantas complicações que a gente criou, né, em tudo, em relacionamentos, e na forma de levar a vida, achando que a gente precisa ter tantas coisas e às vezes não usufrui, acaba buscando, buscando, buscando e não aproveita aí esse trajeto, essa jornada que a gente vai construindo, está sempre olhando para frente e não aproveitando o fluxo da vida, né, o que a gente está aí construindo no caminho. E também é uma carta que fala justamente da gente confiar, né? Ouvir o nosso coração. Deixar de se influenciar tanto, né? Ouvir demais e ir muito ali na opinião dos demais e ouvir mais o que realmente é necessário para a gente. E às vezes o que a gente precisa é de uma vida mais simples, né? Menos complicação, menos agitação, e deixar e perceber que a gente já tem muita coisa, que a gente que já é valioso e que já nos satisfaz, e deixar a vida fluir com mais leveza e aproveitar o que a gente já tem, né? Porque lógico que é bom a gente fazer projetos, a gente sonhar, a gente querer melhorar, mas às vezes a gente fica tão focado no que a gente vai conquistar que a gente não aproveita o que a gente já tem. E, e então é uma forma da gente, né, trazer complicação e ao invés de deixar a vida fluir de uma forma mais leve. Como diz a carta, então, para quem escolheu essa carta, a mensagem é que tudo está acontecendo como tem que ser acontecer, como tem que acontecer, e no tempo que tem que acontecer, né? Tudo tem seu momento certo, então confia, escuta o seu coração e confia mais na sua intuição, certo? Então é isso. Então, por hoje, essas são as mensagens do oráculo do Tarô Zen de Osho. Espero que tenham contribuído aí, que tenham feito sentido e que tragam aí reflexões, porque às vezes a gente escuta alguma coisa, na hora não faz sentido, mas aí a gente começa a pensar e realmente aquilo faz algum sentido depois, né? Então que fiquem aí, reflitam, né, sobre as mensagens e que elas possam aí melhorar a energia da semana de vocês, certo? E a gente se encontra na próxima semana, que aí é a leitura do baralho cigano. E agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.